Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre ciência e espiritualidade no cotidiano. Espero que vocês estejam acompanhando todas as lives, porque acaba acontecendo uma sequência de uma live para outra, né? Bem bacana. Às vezes surge algum assunto e a gente acaba dando continuidade na live seguinte. Depois que a gente faz a live aqui, ela fica no feed e também vai para o canal. O nosso convidado de hoje é o Edson, já mandei o convite para ele, daqui a pouco ele entra aqui. Então, quem não tiver inscrito ainda no canal do YouTube, se inscreve lá. Ó, o Edson aí. Olá, boa noite. Deixa eu ajustar Boa aqui. noite, Tudo Eliane. bom, Edson? Que alegria. Tudo. Alegria. Prazer participar com você dessa live. Fico muito orgulhoso, muito Ah, feliz que bom. em poder participar com você. Muito Que obrigado. bom. E eu que agradeço o convite, a sua disponibilidade. Então, eu vou te apresentar aqui, mas eu geralmente peço o convidado para que ele próprio se apresente, né? Porque eu acho que eu acabo não sabendo descrever exatamente tudo que os convidados fazem. Mas eu vou fazer uma breve apresentação. Eu conheci o Edson aqui em Volta Redonda, né, que é onde eu estou morando agora. Acabei tendo a felicidade de ser paciente dele. Foi muito bom, um momento da minha vida assim que eu estava precisando muito. E pude experimentar a técnica dele, que aí você mesmo vai explicar para a gente um pouquinho melhor. E a física quântica me ajudou muito. Por isso eu falo com as pessoas, né, que estudem física quântica, abram a mente, né, para esse paradigma quântico, para essa nova visão de mundo, porque você veja quanta coisa boa às vezes a gente deixa de desfrutar, né? Quanta técnica, quantos meios hábeis, né, que nós já temos para trabalhar com esse nosso mundo sutil, com esse nosso mundo mental. E, às vezes, por estarmos presos num paradigma ultrapassado, né, da física clássica, da ciência materialista, acabamos achando que isso não pode funcionar e nos privamos, né? Não que não hajam maus profissionais, infelizmente existem maus profissionais. Então, o que eu estou falando aqui não é para as pessoas saírem entrando em qualquer furada, né? Porque, infelizmente, como toda área, né? Toda área tem os bons profissionais e os maus profissionais. Então, é preciso pesquisar direitinho, né, a formação da pessoa, se ela pratica na vida dela o que ela faz, né? Tem que ter uma análise toda assim, bem cuidadosa. Mas existem profissionais realmente sérios, realmente comprometidos e que podem trazer um ganho enorme para a nossa vida, né, Edson? Então, eu achei que o tema do Edson tem muito a ver com a ciência e a espiritualidade, porque a espiritualidade é essa prática na nossa vida cotidiana, né? É esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do despertar, né? De trazer o amor, de trazer a compaixão, a bondade amorosa de maneira prática para a nossa vida, né? Isso é a espiritualidade. E a ciência entra a parte, né, da ciência, que é a física quântica, traz um entendimento muito profundo para terapias do tipo que o Edson faz, que ele vai falar um pouquinho agora. Fala aí, Edson, para gente. Bom, primeiro, boa noite a todos, todas. E recebi seu convite com muita alegria, porque
eu creio que são poucas pessoas que têm essa prática, né, que faz do dia a dia uma prática meditativa, né? Porque meditação não é só uma questão de ficar 1 hora ou 2 horas, mas é uma prática do dia a dia, né? Que cada um de nós se coloca de uma forma diferente na história da vida. Então, você tem, de fato, essa prática, né? Você tem um envolvimento, de fato, com a vida em todos os aspectos. E, então, com muita alegria, aceitei seu convite e espero contribuirmos, né, com as pessoas que estão nos assistindo. E muito obrigado. Que bom, Edson. Obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Bem, primeiro, é importante compreendermos que tudo que acontece na nossa vida é resultado de uma história vivenciada, né? Essa história vivenciada, ela inicia ou ela tem as suas marcas no útero materno. Então, não se pode fazer uma leitura simples dos comportamentos e dos sentimentos sem entendermos o que aconteceu durante a gestação. Né? A criança no útero materno não é mera, não deve ser só olhar a criança no útero como se fosse uma pessoa que não sentisse, não absorvesse nada, e que vamos carregar para lá, carregar para cá, e sem entender a dimensão desse ser. Porque ali no útero que registra, muitas coisas são registradas, são absorvidas, são ocasionadas pelo tipo de gestação. Não só isso, nós trazemos também as memórias dos nossos antepassados, dos nossos avós, bisavós, tataravós, né? Existem entendimentos que o passado é só uma memória. Existe entendimento, não, o passado é só memória, então esqueçamos isso. O passado não é memória, porque o nosso inconsciente, ele não separa o imaginário do real. Tanto se você pensar que você está chupando o limão, você vai ter toda uma reação química no seu corpo. E você não está chupando o limão. Então, é o imaginário. Então, todo o nosso passado está dentro de nós com muita força, com uma realidade muito grande. E tem noção, acho que as pessoas não têm noção como que esse passado está muito forte, né? Eu ficaria aqui 10 dias, 20 dias, contando aqui experiências maravilhosas e, ao mesmo tempo, marcantes na vida de cada um, né? E esse método que eu desenvolvi, chamado abordagem e reprogramação do inconsciente, ARI, A-R-I, abordagem e reprogramação do inconsciente. Você conhece, Eliane, a experiência, né? E esse método, ele permite que acessemos o nosso inconsciente, que é esse passado, útero materno. Tem situações que é preciso trabalhar os avós, os pais, tive casos de tataravós. Tudo isso são energias que estão dentro de nós e ocasionando muitos transtornos. E uma vez esse método permite acessar todos esses registros, todos esses fatos passados, esses fatos vivenciados, porque não é só identificar, é preciso identificar e refazer aquela situação. E veja, o que é importante entendermos, Eliane, que a reprogramação só é possível quando identificamos o fato vivenciado. Se não identificamos o fato vivenciado ou o fato que ocasionou determinados traumas, não se consegue fazer a reprogramação. É por isso que isso é importante entendermos.
Porque às vezes as pessoas buscam reprogramar, mas sem identificar o fato que ocasionou o trauma, não consegue. Não consegue, porque é o fato passado que ocasionou determinada situação. Então é preciso modificar o fato passado para que ele possa, aquele fato modificado, possa agir na sua vida de outro jeito. Então, qual a definição que eu dou para a reprogramação? O que é a reprogramação? Reprogramar é criar uma nova realidade mental a partir do fato vivenciado. Veja bem, isso é importante. Criar uma nova realidade mental a partir do fato vivenciado. Por exemplo, tem uma criança com 2 dias após o nascimento. Ela presencia uma briga entre os pais. Os pais brigam, discutem. A criança tem um bebê com 2 dias. Mas ela está ali vivenciando toda aquela situação. Ela está registrando ali toda uma emoção. Medos, tristeza, insegurança, ou raiva, depende da situação, não é? Então, quando eu induzo a pessoa a esse fato, por exemplo, então ali eu vou criar ter um procedimento, todo um recurso para que naquela cena os pais eles se harmonizem, né? Eu vou identificar ali por que eles estão discutindo, qual a causa da briga, por que eles estão brigando ou se agredindo, e aí aparece o porquê, e aí eu refaço aquela cena onde os pais, a partir daquele fato, eles se abraçam, eles se acolhem, eles se entendem, a criança manifesta ali novamente uma expressão de alegria, de amor, onde os pais também acolhem as crianças, beijam a criança. Então, aquela cena é identificada e refeita. Né? Automaticamente, isso vai ocasionar, vai proporcionar um bem-estar na vida daquela pessoa. Porque muitas vezes, por exemplo, uma determinada situação que uma pessoa, uma mãe que tinha 2 filhos, tá? Isso foi uma experiência que eu vivi muito interessante. E a gente tem que entender a criança, o bebezinho, a gente tem que entender. Uma mãe que tinha uma menina, mais ou menos, um menino com 2, 3 anos, mais ou menos, e nasceu uma filhinha, 1 mês, mais ou menos. Esse menino maior, que tinha 2, 3 anos, ele foi lá no quarto, onde estava o bebezinho deitado lá, ele jogou uma determinada situação no rosto do bebezinho, para sufocar mesmo, porque ele se sentiu ameaçado com aquele bebê que estava chegando, entendeu? E ele jogou ali alguma coisa para poder sufocar aquela criança. Na verdade, foi talco, jogou talco no bebê. E quando a mãe estava, né, distante, a mãe sentiu, intuiu, e a mãe foi lá, e a criança com 2 anos mais ou menos estava sufocando o outro porque se sentiu ameaçado. E quando eu induzi a esse fato, manifestou a raiva da criança, com 2 anos e pouco, a raiva da criança pelo bebê, porque tomou o lugar dele. Então acontece muito isso, né, entre crianças que se sentem ameaçadas, em alguns casos, crianças que se sentem ameaçadas, elas criam uma forma de afetar a outra que acabaram de chegar, porque toma o lugar dela com a mãe, com o pai, se sentem ameaçadas, e elas vão tentar uma forma de empurrar da cama, de morder. Então, isso cria uma certa animosidade entre os irmãos depois. Porque aquele menino que levou o talco no rosto, ele, na história da vida, ele tinha uma aversão à irmã que jogou nele o talco. Porque via nela uma ameaça. Criou uma certa animosidade muitos anos. Então, identificado isso, né, a gente fez a reprogramação e depois identificamos o porquê, né, foi revelado todos os porquês ali dessa situação, e depois os dois voltaram a se falarem. Né, os dois se harmonizaram no relacionamento. Então, a causa estava lá atrás. Lá atrás.
Então, tem muitas coisas assim, coisas fantásticas, né? Que, que é possível identificar no passado a causa dos nossos sofrimentos, né? Eu falei numa live um dia desse, tem crianças que não querem nascer, entendeu, Liane? Tem crianças que não querem nascer por N razões. Pode ser medo, porque quando a mãe passa muitos problemas, preocupações para a criança no útero, o nascimento passa a ser um monte de problemas. Então ela não quer nascer, quer ficar no útero da mãe, porque lá dentro está seguro. Normalmente elas fazem a circular do cordão no pescoço. Ou elas viram, em vez de encaixar, elas sobem, entende? Ou estão atravessadas, atravessam por alguma razão. Mas cria uma dificuldade para não nascer. Qual a característica comportamental dessas pessoas que não querem nascer? São extremamente apegadas à mãe. Conhece aquela história assim? Ô mãe, o que você acha da minha roupa? Ô mãe, o que você acha do meu namorado? Ô mãe, você está bem? Ô mãe, você está melhor? Tudo depende da mãe. É uma relação que é dormir com a mãe. Pode ter 20 anos, 30 anos, que é dormir com a mãe. Quando casa, quer morar perto da mãe. Ou não casam para não sair de perto da mãe. Por quê? Porque, na verdade, elas ainda continuam no útero, entende? A energia delas continua no útero materno. Tirou o físico, mas a energia continua lá no útero. E se a mãe morre, Deus me livre e guarde, se a mãe morrer, normalmente entram em estado de profunda depressão. Porque perderam o habitat natural, que é o útero materno. Entende? É muito legal entendermos isso, e é muito legal entender aquilo que você coloca muito bem, a questão da física quântica, né? Como que essa energia ela tem uma ação na nossa vida muito intensa, muito intensa. É uma coisa assim surpreendente, surpreendente. Então, esse método é possível identificar todas essas dores do passado, né? Essas dores do passado, e refazer essas dores. No caso da pessoa que não quer nascer, não é? A gente faz a reprogramação e faz o nascimento. Então, a criança está no útero da mãe naquele momento, ela virou. Então, aparece a cena, ela virada para cima, né? No processo de reprogramação, ela vira automaticamente, ela vira e se sente motivada a nascer. Se ela está atravessada, a gente identifica por que está atravessada, e aí fazemos a reprogramação, daqui a pouco ela desvira, encaixa, e a gente faz o nascimento. E é muito legal, uma coisa assim maravilhosa, compreender essa dimensão do nosso inconsciente, como é que as coisas ficam lá dentro, ocasionando inúmeros conflitos, e que nós muitas vezes não sabemos o porquê, mas está dentro de nós. Tudo dentro de nós. Né? É muito interessante. Ah, maravilhoso, Edson. Maravilhoso. Muito obrigada por essa explicação. Acho que ficou bem claro, assim. Acho que você detalhou bem. E é fantástico, né? Essa possibilidade que nós temos, né, de reprogramar. Isso mostra, é uma prática, né? Dessa questão que a física quântica traz, que é a questão da informação, né? Porque a física quântica ela traz uma descrição do universo que é muito pautada nessa questão da informação, né? Do observador, da maneira como nós registramos, né? Então, a física quântica ela vai mais longe, né? Ela mostra que não existe esse universo separado, né? O universo não é algo que está lá e eu estou aqui, né? O universo ele surge desse processo de relação. E terapias como a sua deixam isso bem claro, né? Porque
você tem um registro lá que foi a maneira como você se relacionou com o fato na época, né? Então, você construiu ali o teu universo e seguiu a sua linha do tempo, né? Vivendo de acordo com aquele universo. De repente, você consegue, né, fazer uma... Qual foi o termo que você usou? Reprogramação mesmo, né? Então, aí, de repente, você consegue reprogramar aquilo que, na verdade, não era o fato em si, mas era a informação que você colocou no seu sistema, né, Edson? Isso é que faz toda a diferença. Né? É o que a física quântica traz. Começa a entender porque dentro de nós. Então não há passado, é presente, sempre presente, né? E isso é legal entender, porque a pessoa fala assim, porque é o passado, já acabou, já passaram tantos anos. Não, não passou. Tudo é presente. É só nos reportarmos a determinados fatos passados que a dor vai aparecer do mesmo jeito. Né? A dor vai aparecer do mesmo jeito. Você pode... Qualquer situação que nós vivenciamos 30 anos atrás, 40 anos atrás, é só permitir que isso venha à tona que vamos sentir na pele as mesmas dores que sentimos anos atrás. Então, se nós sentimos as mesmas dores, não existe passado. Isso é importante que as pessoas entendam. Né? Para a nossa mente... Sim, pode falar. Não, é que essa questão do tempo, né, também é uma questão interessante nesse novo olhar, né, do paradigma quântico, porque a física clássica, ela tem essa visão do tempo como uma linha, né, como algo que você vai seguindo de forma linear. Na visão quântica, nós entendemos, primeiro, que o tempo e o espaço é uma ilusão, né? O Einstein já falava, né? O espaço e o tempo são ilusões, é uma ilusão teimosamente persistente, é uma ilusão teimosa, mas não deixa de ser uma ilusão, né? E a gente pode... porque a nossa mente, ela é totalmente quântica. A nossa mente, ela não tem esse funcionamento clássico, linear, né? A nossa mente é quântica. E o que é o quântico? O quântico é a descontinuidade, né? É o salto quântico. Você está aqui, daqui a pouco você pula para cá, daqui a pouco você pula para cá, você pula para cá. Então, a nossa mente é assim, são bolhas de realidade, né? Aquilo não tem uma linearidade, né? Então, você tem lá uma coisa da sua infância, uma coisa do útero, né? Como você trouxe. Aquilo é uma bolha de realidade que está lá. De repente, a nossa mente volta e entra naquela bolha de novo e não tem tempo. Não tem tempo. É como se aquilo tivesse acabado de acontecer. Você não tem a sensação que aquilo foi há 40 anos atrás. Porque, na verdade, não foi. Porque não existe essa linha que separa o presente do passado, né, por 40 anos. Existem bolhas de realidade, né, que a gente quanticamente pula de uma para outra e não tem tempo ali, né? Aí, com essa descrição, a gente consegue entender muito melhor o que se passa, né? Isso é muito legal, compreender isso que você colocou, porque existem muitas... É interessante, a coisa muito intensa, né? Existem muitas pessoas, nesse processo que eu desenvolvo, eu identifiquei muito isso, muitas pessoas que têm dentro de si uma vontade muito grande de chorar. E quando você faz um processo de abordagem do inconsciente, você vai perceber que o choro
era um choro da mãe. A mãe, em determinado momento da vida dessa pessoa, a mãe manifestou muita vontade de chorar, muita tristeza, muita angústia, muita vontade de chorar. E como que esse sentimento do choro, essa vontade de chorar, está dentro do filho? Aí no processo, a gente a coisa ser muito fantástica assim. Nesse processo de abordagem, como aparece a mãe com nitidez, vamos pegar, por exemplo, uma questão do útero materno, né? Aparece a mãe, aparece todos os sentimentos da mãe, e muitas vezes a mãe está com uma vontade de chorar, está segurando o choro de anos atrás, quando a mãe era ainda... A mãe, na infância, sofreu muito, e estava esperando uma criança. E a mãe trouxe dentro de si toda aquela dor do passado dela. E nesse processo de abordagem, como que é identificado o sofrimento da mãe, do passado da mãe, que afetou a criança no sentido que ela aguardou esse choro da mãe, essa tristeza da mãe, e de repente na vida ela fala assim, caramba, eu estou sentindo estou triste, estou angustiada, por quê? Não sei por quê. E quando você faz uma abordagem dessa, aí você vai perceber que a mãe tinha um choro guardado dentro dela. E nesse processo, a mãe chora. Nesse processo de abordar do inconsciente, aqui no inconsciente da pessoa, ela presencia a mãe chorando. O que é mais legal. Chega em casa, a mãe chorou em casa. Fantástico isso. Fantástico. A mãe chorou em casa. E mostra também esse campo, né? Esse campo de informação que nós estamos interligados, né? Interligados. Fantástico esse campo familiar, né? Somos um, né? É o campo familiar. E a vez da recepção mesmo, da vez a mãe está lá fora da recepção, a gente faz o trabalho e a mãe lá fora da recepção, quando abre a porta, a mãe está em prantos. Entende? Mas eu não trabalhei a mãe, eu trabalhei a filha ou filho, né? Mas como eu trabalhei o choro da mãe, lá fora a mãe captou tudo e traz transformações maravilhosas na mãe também, no pai também, no irmão também. Dá para trabalhar todo mundo. Isso que é bacana, né? Esse processo. Muito legal. A Raquel está falando aqui, são as marcas que energeticamente permanecem. A própria epigenética vem demonstrando isso. Pois é, né? Porque tem várias maneiras de abordar, né, Edson? Tem pessoas que trabalham com a microfisioterapia, né? Que você vai tocando, né, pelo corpo e vai liberando essas marcas, né? Então, isso tudo marca em vários níveis, né? Marca... Sim. Com certeza. Então, tem várias abordagens, né? Tem várias maneiras da gente acessar. O importante é a gente saber que tem como curar, né? Essas feridas, né? Curar. E isso em si já é um processo da espiritualidade também no cotidiano, né? Porque a espiritualidade ela vem desse autoconhecimento, da gente ter essa coragem de mexer nas próprias marcas, né? Porque num primeiro momento a gente tem uma resistência. Aquilo dói, aquilo machuca, mas a gente não quer mexer. A gente quer que o outro se trate, que o outro melhore, né? Mas a gente não quer mexer em nós próprios, né? Isso é interessante, porque o próprio Jesus já deu um recado quando ele disse, né? Felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, não há mudança sem passar pela dor. Ele diz lá no texto bíblico também, quando ele fala que tem que passar pelo fogo. Se você quer chegar a um nível de espiritualidade, se você quer chegar num nível de luminosidade, você tem que passar pelo fogo. Você tem que queimar aquilo que está dentro de você, aquilo que é velho, aquilo que destrói, não é? E não existe mudança sem passarmos pelo fogo. É o fogo que não transmuta, mudança, né? Transmuta.
exatamente isso, um fogo que transmuta. E se nós não tivermos essa coragem, né, de olhar para dentro e eliminarmos o que está dentro, queimar o que está dentro, machuca, não é fácil não. Você sabe disso, eu também sei, que muitas pessoas sabem, que você olhar para dentro e perceber que tem muitas dores, e que essas dores você tem que tomar consciência delas, te faz muito mal, e que, portanto, é preciso eliminá-las para que a vida possa ser ressignificada, para que a vida possa ser uma vida melhor, mais saudável, que você, de fato, tome consciência do universo, do planeta, de todas as formas de vida. Você tem que eliminar aquilo que não lhe pertence, aquilo que não pertence ao divino, né? E aí é preciso ter coragem mesmo, ter coragem. Do contrário, fica uma coisa muito artificial. Fica muito no conhecimento, fica muito no imaginário. Mas dentro, as dores continuam. Aí não faz sentido. É. Né? Não faz sentido. É. E cada um, Eliane, eu penso que é muito importante cada um de nós tome essa consciência da vida. Porque hoje o planeta vive toda essa confusão, essa pobreza, e cada um de nós tem que tomar consciência disso, que nós, a forma como que o planeta está, não é a forma como o Criador fez, não pertence à lei da criação. Então a gente precisa tomar consciência e cada um de nós voltar para casa, voltar para dentro, né? Pois é. E sermos diferentes. Porque senão vira uma vida de fuga, né? Uma vida de consumismo, uma vida de paliativos, né? E aí a gente gera lixo e gera confusão, né? Tudo para fugir desse encontro com nós mesmos, né? O que, por outro lado, é a porta de saída, é a porta de cura, né? É a porta de saída dos problemas. Mas a gente tem essa tendência a proteger os nossos ladrões, né? A gente protege como se fossem coisas preciosas, mas, na verdade, são justamente as estruturas que nos roubam a felicidade, que nos roubam a saúde, né? Nos roubam os bons relacionamentos. E ao invés da gente já, né, ir direto ali, rasgar aquilo, não, a gente protege, né? A Rosemary mandou aqui uma pergunta se as doenças autoimunes também são traumas. Sim. Então, na verdade, é importante entendermos assim, que a medicina, ela tem lá todos, né, os seus pesquisadores, e diagnosticam determinadas patologias de autoimunes e tal. Mas o que é importante compreendermos que qualquer pessoa que tem doença autoimune tem que entender como está essa pessoa por dentro. Porque a reação física, a reação química, ela é resultado de muitas dores que às vezes as pessoas não percebem. Então, o primeiro ponto assim, é procurar o atendimento médico, que é fundamental, mas, paralelo ao atendimento médico, é muito importante conhecer quem é esse ser humano. Eu já tive vários casos de pessoas, e eu sempre falo isso, olha, por favor, acompanhamento médico, toma os remédios direitinho, isso é fundamental, mas eu quero saber quais são as dores existentes dentro de você. Quais são as dores existentes? Então vamos ver que dores são essas, né? E aí quando você vai levando a pessoa à infância, ou a várias situações vivenciadas no passado, tem muitas dores que as pessoas não percebem. Não sabem, não tem noção. Porque a doença, ela é um grito. Ela chegou a um ponto que o corpo está gritando. Mas gritando por quê? Onde estão as causas desse grito do corpo? Onde estão as causas? Eu conheci uma pessoa uma vez que ela
tinha uma história muito conturbada no casamento, já havia separado algumas vezes e questões de traição, e ela sempre acabava voltando com o ex-marido novamente, e ela sempre aceitando, sempre acolhendo o ex-marido de volta. E ela desenvolveu uma doença autoimune bem agressiva, assim, né? E aí foi bem como você falou, né? Quando chegou nesse ponto, ela falou, basta, né? Ela percebeu assim o nível de agressão que ela vinha fazendo com ela própria, né? Há tantos anos, aguentando aquela situação desrespeitosa para ela, né, em nome não sei do que, e aí ela realmente deu um chute na situação, fez uma mudança radical de vida e conseguiu se curar da doença, felizmente, né? Então, às vezes, Graças a Deus. é aquilo que as pessoas falam, né? Ah, esse câncer curou a minha vida, né? Porque às vezes precisa de uma doença grave, né, seja autoimune ou não, para que a pessoa realmente dê um chute naquilo, né, e dê um basta, né? Então, muitas vezes é uma maneira irada, né, da vida nos tirar, nos salvar, na verdade, né? Porque a realidade, qualquer pessoa que tem uma doença autoimune, qualquer tipo de doença, se as pessoas focarem só na doença, a doença é um resultado, né, no seu físico. A doença é um resultado no seu físico. Mas se você ficar só cuidando da doença que está no físico, aí a tendência é que o processo de cura, não sei se vai acontecer, mas se tivermos a dimensão que o ser humano não é só o físico, não é só o físico, é muito mais do que isso. E se você focar... É o que a física quântica traz também, né? Que o físico é o mundo dos efeitos, as causas estão no sutil. Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente então, isso. Então, a gente se perde, porque se você... a gente se perde no mundo do efeito. Isso. Né? E quando você vai olhar dentro, e aí é importante as pessoas que têm doença autoimune, qualquer tipo de doença, é importante olhar isso. Porque cuidar do corpo, cuidar da doença, mas se você não olhar para dentro e perceber e tomar consciência do seu corpo, da sua vida, das suas dores do passado, e que a doença é resultado desse acúmulo de dores guardadas, aí a cura é muito mais difícil. É muito mais. E quando você olha para dentro e você começa a soltar, né? Soltar essas dores, essas mágoas, essas raivas, essa tristeza, e você começa a liberar tudo isso, o corpo, automaticamente, o corpo se fortalece. O sistema imunológico se fortalece. E aí, com a ajuda médica, com todo o procedimento médico, aí o processo Mas isso é muito interessante, Eliana, porque a maioria das pessoas que estão com doenças complicadas tem muitas dores guardadas, muito sofrimento guardado. A Rosemary também comentou aqui a doença como caminho. Mas é isso, Rosemary, porque, na verdade, né, na prática da espiritualidade, a gente vê que o universo é um grande oceano de amor e compaixão. Né, Edson? O universo ele não é mau, não é o universo que faz maldades com a gente, né? Na verdade, o universo está o tempo inteiro nos acolhendo, o tempo inteiro querendo nos curar, né? O tempo inteiro oferecendo amor e compaixão. Mas nós é que somos os mestres da nossa vida, né? Só que a gente faz escolhas inconscientes, a gente faz escolhas sem lucidez, né? A gente faz escolhas guiados por esse inconsciente, cheio de dores,
cheio de traumas, cheio de problemas, né? Mas a vida, ela está amorosamente sempre tentando nos acolher, tentando nos acordar, né? Tentando nos salvar de nós mesmos, né? Esse que é... Acho que a pandemia ela trouxe essa reflexão. Essa reflexão. Digo, a reflexão para as pessoas sábias. Quem se sensibilizar com esse momento agora da pandemia pode tornar-se um novo ser. Porque esse vírus está mostrando para nós que todos nós podemos morrer. Então, ele desperta em todos nós a beleza da vida, porque ninguém quer morrer. Qual o medo das pessoas? De morrerem. Então, os vírus chamam o quê? Caramba, eu quero viver, não quero morrer agora, eu quero viver. Então, quem ouve esse chamado, quem aceita esse chamado, vai voltar para uma outra forma de vida. Com mais simplicidade. Exatamente. Deixar a ganância de lado, deixar de acumular e voltar mais para a natureza, voltar mais para todas as formas de vida. Porque a consciência da morte, ela ressignifica a vida também, né? Que a gente vive como uns loucos, assim, como se a gente não fosse morrer. Né? Quando a gente tem a consciência da morte, a vida passa a ter um significado muito mais profundo. A Daniela também perguntou aqui sobre a depressão, no caso da deficiência dos receptores, né, das químicas, né, essa química toda que acontece na depressão. Como que o seu método vê isso? Então, primeiro, é importante entender assim, que esse sentimento de tristeza, né, de angústia, esse sentimento de vazio, né, é claro que isso estimula em nós vários hormônios, né, como, por exemplo, o cortisol, o estrogênio, impedindo aí um pouco a ação da serotonina, né? Daí a tristeza, a angústia e tudo isso. A minha experiência, assim, tem ajudado muitas pessoas, né? Tá, mas aí essa reprogramação, ou essa recodificação, então ela tem uma ação química no corpo? Bom, como eu peço às pessoas que continuem com o tratamento, com o psiquiatra, com o neurologista, ou outro profissional, e aí eles, a partir dos exames, eles sempre apresentam os exames com resultados maravilhosos. Ou seja, o corpo se harmoniza, o corpo se reintegra, automaticamente, né, há também uma alteração hormonal, né, uma alteração assim, muito interessante de equilíbrio de certos hormônios que estavam em desequilíbrio. Né? Há alteração, sim, resultados maravilhosos. Lembrando que sempre nós faço isso interagindo também com os profissionais da saúde, sabe? Agora, mas é muito interessante que alguns psiquiatras, né, mais modernos, assim, uma nova geração de psiquiatras aí, eles entram com a medicação, que eu acho que nos momentos de crise deve se tomar, sim, né? Um meio hábil assim, que é bastante útil, mas eles pedem que o paciente faça uma psicoterapia, né? Eles mostram para o paciente que aquela medicação é só um pronto-socorro, é só um alívio do sintoma, né? Se ele não buscar a causa, e a causa ele vai encontrar na psicoterapia, não é o psiquiatra que vai conseguir encontrar a causa, né? Então, isso e graças a Deus, assim, existem profissionais que têm essa sensibilidade. Né? Eu, particularmente, eu conheço vários profissionais que têm essa sensibilidade, que a gente até interage com eles, muito legal. Que bom, né? Que bom que há psiquiatras, neurologistas sensíveis
que de fato querem mesmo que as pessoas se restabeleçam, que as pessoas se curem, né? Isso é muito, muito bom, graças a Deus. Porque isso aí é um ponto também, falando agora do paradigma quântico e do paradigma clássico, né? Porque o paradigma clássico, ele traz uma compreensão assim, de que o grosseiro, primeiro acontece o grosseiro, depois acontece o sutil, né? Ou seja, por exemplo, no caso da depressão, primeiro a pessoa teve um desequilíbrio químico, aí depois ela passou a sentir tristeza e etc., porque está faltando alguns hormônios. Mas, a rigor, o que a gente sabe é que acontece junto. A gente sabe que quando faltam determinados hormônios, a pessoa sente mais tristeza, né, e angústia. Mas não você falar que o grosseiro aconteceu primeiro, isso é um dogma, né? Na verdade, você pode dizer que acontece junto, né? Porque hoje a gente tem aí a comprovação da meditação, a comprovação científica da meditação, né? Que eles colocam lá os eletrodos na cabeça dos monges e os monges começam a meditar e eles fazem exames de imagem e fazem eletrocefalograma e conseguem medir, né? Conseguem fazer medições mostrando que a atividade cerebral modifica completamente durante a meditação. Então, eles mostram que áreas, né, responsáveis pelo estresse, pelas emoções aflitivas, ficam mais desativadas durante a meditação e a parte frontal, que é responsável por sensações de bem-estar, fica mais ativada. Então, isso é muito interessante, porque dá uma sensação, quando a gente vê alguém meditando, a impressão que tem é que o cérebro diminui a atividade como um todo. Mas, na verdade, ele aumenta a atividade em determinadas áreas, que são justamente áreas relacionadas ao bem-estar, à visão de interconectividade de todas as coisas. Então, por isso a meditação é tão completa, porque ela desativa o que é ruim e ativa o que é bom. Então, eu acho essas pesquisas maravilhosas, porque mostra ali como que um movimento sutil, que é se colocar em meditação, afeta toda a neurofisiologia do cérebro, né? Então, já derruba esse paradigma de que primeiro é o grosseiro. Não. No caso da meditação, primeiro é o sutil, que é se colocar em meditação. E depois percebe-se o efeito no grosseiro. Então, a gente, na verdade, é uma hierarquia entrelaçada, que é um outro conceito que a gente trabalha na física quântica também, que é uma hierarquia que alterna os níveis, né? Não tem um nível definido ali. Tanto o grosseiro afeta o sutil, quanto o sutil afeta o grosseiro. É uma coisa entrelaçada, né? Exatamente. Isso é uma coisa só. É uma coisa só. Exatamente. Uma coisa só. E aí, Eliana, tem uma coisa importante também, não é? Oi, Edson, tá dando um pouquinho de problema no som. Você tá... O som? Melhorou? Tá um pouquinho baixo. Melhorou? Oi. Baixo. Melhorou. E também, acho que uma coisa importante para as pessoas também, para compreendermos, né, e fazermos, e atender esse chamado também, né? Como que, onde quer que eu esteja, porque às vezes as pessoas entendem que a meditação é um momento que você para, que você coloca uma musiquinha, que você faz seus mantras, né? E eu entendo que a meditação é a prática do dia a dia, onde quer que você esteja com a consciência, né? Uma consciência de luz, uma consciência de paz, uma consciência de tranquilidade, onde quer que você esteja, que a sua presença seja uma presença de luz. É isso mesmo? Sim, a meditação tem várias técnicas, né? Tem várias técnicas diferentes, né?
Tem essa meditação que é mais um relaxamento, que, né, tem a meditação que é com foco no corpo, né, para nós tirarmos a atividade do mental e trazer para o sinestésico, né, para a energia do corpo. Tem vários tipos de meditação. Mas, de um modo geral, a meditação é trazer a mente para o agora, né? É a gente sair das historinhas mentais, que a gente fica meio que sonhando, né? Ou a gente está no futuro, ou a gente está no passado, e a gente perde muita energia com isso, né? Então, a meditação, nós vamos trazer a mente para o agora, porque, como você falou, tanto o passado quanto o futuro, eles existem no presente, né? Na verdade, tudo está no momento presente, né? Ô Edson, nosso tempo já está acabando. A Vanderlei de Rezende está deixando um abraço aqui para você. Boa noite. Obrigado, Vanderlei. Então, o que você gostaria de deixar assim, de recado para a gente finalizar a nossa conversa? Tá dando um pouquinho de interferência no seu som. Não sei o que é, mas está dando para te ouvir. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer muito grande participar com você dessa live. Agradecer as pessoas que entraram aqui, estão participando também. O que eu tenho a dizer, para terminarmos então, é que é preciso que repensemos a vida. Nós estamos vivendo numa sociedade onde Charles Chaplin já dizia que é uma sociedade onde existem monstros sem cabeças. Então, é muito importante tomarmos consciência da nossa grandeza como ser humano. Porque o objetivo do sistema é destruir o ser humano como ser pensante, como ser que tem a capacidade de amar, como ser que interage com a natureza, interage com todas as fontes de vida. Não é? O sistema tem o seu objetivo, que é um sistema que leva as pessoas a buscarem a realização fora. E está todo mundo doente, todo mundo cheio de problemas, todo mundo doente, buscando um monte de coisa e está saindo de si mesmo. Está saindo de dentro. Né? Então, que possamos tomar consciência disso, do nosso ser. Nós somos seres maravilhosos. Nós somos seres divinos. Exatamente. Agora, é importante encontrar esse ser. Exatamente. Cada um de nós encontrar esse ser. Né? E estou aqui também nessa busca desse ser e, de uma certa forma, tentando também contribuir um pouco para que cada um de nós possa ser seres melhores, possamos ser seres melhores e voltarmos à nossa casa, voltarmos para o nosso interior. Isso aí, Edson, muito lindo. É o grande objetivo da meditação também, né? Conectar com essa fonte de força que nós temos dentro, né? Essa natureza livre, poderosa, né? Porque a mídia realmente ela nos coloca como fracos, porque se a gente se sente fraco, a gente consome, né? Então, eu preciso da roupa tal, eu preciso do perfume tal, né? E quando, na verdade, nós temos toda a fonte de satisfação e prazer dentro de nós, né? E se a gente descobrir isso, é um colapso para o capitalismo, né? Então, a Rosemary está querendo contato do Edson. Pode me mandar uma mensagem, Rosemary. Quem já for meu contato, pode me mandar uma mensagem que eu passo o contato dele. Ou te procure direto aqui nas redes sociais, né, Edson? Aqui no Instagram, no Facebook, né? O telefone é 24 999 050610. Estou no Facebook, Edson Ricardo Santana, aqui no Instagram. Edson.santanaari. Estou à disposição. Que bom, Edson. Obrigado. Bom que você passou seu telefone, já facilita.
Então tá bom, gente. Muito obrigada, Edson. Obrigada ao pessoal que estava aqui com a gente, que assistiu. Gratidão mesmo por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui compartilhar essa conversa tão construtiva. E espero te receber mais vezes. Muito obrigada. Boa noite, gente. Um grande beijo. Muito obrigado.